Bem, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Vamos estudar neste vídeo a primeira e a segunda carta aos Coríntios. A epístola foi escrita com o propósito de corrigir desordens que haviam surgido na igreja de Corinto e de estabelecer ante os fiéis um modelo de conduta cristã. Assim sendo, podemos determinar o seu tema da seguinte maneira: a conduta cristã com relação à igreja, o lar e o mundo. Por que foi escrita esta carta? Paulo visitou Corinto na segunda viagem missionária. Enquanto estava em Éfeso, ouviu falar de desordens que foram cometidas na igreja de Corinto. Então fez uma visita apressada. Esta visita podemos concluir no texto que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, de que ele estava para visitar Corinto pela terceira vez. Porque a primeira vez foi feita essa visita na segunda viagem missionária dele e a última depois de escrever 2 Coríntios. E Paulo, ele estava instruindo-os acerca da sua atitude para com os membros da igreja que tinham cometido pecados. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Mais tarde, os membros de uma família de Corinto visitaram Paulo, informando-o acerca das divisões surgidas na igreja. Uma resposta chegou da sua primeira carta, fazendo certas perguntas relativas à conduta cristã. Para corrigir as desordens surgidas e para responder às perguntas, Paulo escreveu a sua primeira epístola aos Coríntios. Também reage a alguns dos problemas enfrentados pelos novos cristãos, que viviam numa cidade pagã notória pela sua imoralidade. Então, podemos resumir desta maneira o propósito de Paulo ao escrever esta epístola. Primeiro, para corrigir as seguintes desordens: divisões que estavam ocorrendo, a imoralidade, disputa entre os crentes, desordens durante a ceia do Senhor, desordens durante o culto. Outras dúvidas que também estavam ocorrendo: concernente ao matrimônio, concernente ao comer carne oferecida aos ídolos e concernente aos dons do Espírito. E podemos refletir sobre as cartas de Paulo, escrita para a comunidade cristã de Corinto, e podem ser consideradas um manual de solução para se resolver problemas eclesiásticos, ou seja, o que se refere ou pertence ao âmbito da igreja ou de seus sacerdotes. Como citado anteriormente, Paulo, ele escreveu sobre os dons do Espírito. E vocês podem ver sobre os dons em 1 Coríntios, tanto no capítulo 12 e no capítulo 14. E Paulo também escreveu sobre o fruto do Espírito, que podemos ver em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 24. O Espírito Santo nos é dado para nos tornar eficazes para Cristo. Os dons do Espírito nos são dados para o serviço e o fruto do Espírito para que tenhamos caráter. Precisamos de ambos. E aí eu coloquei 2 quadros para vocês, dizendo de forma resumida isso que eu falei, que o dom do Espírito, ele é um presente
é uma dádiva. É uma dádiva dada pelo Espírito Santo. E o fruto do Espírito, podemos dizer que são as consequências do trabalhar do Espírito em nós, no nosso coração e na nossa vida. Segunda carta aos Coríntios é um intervalo de mais ou menos um pouco mais de um ano. Separa as duas epístolas de Paulo aos Coríntios. Depois da primeira epístola, os problemas aparentemente se agravaram e Paulo fez uma rápida visita não programada a Corinto. Sua segunda visita. Na primeira, a igreja havia sido fundada. De todas as epístolas de Paulo, a segunda aos Coríntios é a mais pessoal. É uma revelação de seu coração, de seus sentimentos mais íntimos e de seus motivos mais profundos. Esta exposição de seu coração não era uma tarefa agradável para o apóstolo, mas sim uma tarefa bem desagradável. A presença de mestres falsos em Corinto, que punham em dúvida sua autoridade, impugnando seus motivos e menosprezando a sua autoridade, tornou necessária uma defesa do seu ministério. E ao fazer esta defesa, ele foi obrigado a relatar experiências a respeito das quais ele preferia ficar calado. Através da epístola, ele tem cuidado de informar aos seus leitores este fato, tendo em mente que, segundo a Coríntios, é a defesa pessoal do ministério de Paulo. Resumiremos o seu tema da seguinte maneira: o ministério de Paulo, os seus motivos, sacrifícios, responsabilidades e eficiência. E a quem essa carta foi dirigida? Depois de escrever a primeira carta em Éfeso, Paulo foi a Troas, onde esperou Tito, que devia trazer-lhe uma resposta de Corinto. Desapontado em sua expectativa, Paulo foi à Macedônia, onde encontrou Tito, que lhe trouxe as novas que a igreja, na sua maioria, tinha aceitado as suas exortações, mas que havia uma pequena minoria que havia recusado a sua autoridade. E para consolar e animar os primeiros e admoestar os últimos, Paulo escreveu a sua segunda carta. Esta segunda carta, ela foi dividida em 4 sessões da seguinte maneira. Primeiro, uma visão retrospectiva. Segundo, a dignidade e a eficiência do ministério de Paulo. Terceiro, a oferta para os santos pobres da Judéia. E quarto, a vindicação do apostolado de Paulo. Então, podemos concluir que essa segunda carta, ela foi em sua defesa, mostrando a eficácia e a dignidade de seu ministério para aqueles falsos mestres. Embora ele não quisesse falar de suas experiências, mas ali ele se sentiu meio que obrigado a fazer isso. E por último, eu deixo aqui esta pergunta para nós fazermos uma reflexão. Por que a igreja, mesmo sendo formadas por pessoas redimidas e santificadas pelo sangue de Jesus, é muitas vezes um lugar onde habitam dissensões, adultérios, contendas, invejas e divisões? E ao lermos essas duas cartas, podemos refletir
acerca de tudo, acerca desta pergunta e de tudo que nós estudamos até aqui.